Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, escutamos hoje na liturgia o Evangelho de São Mateus, que nos fala de dois milagres. Um é a cura de dois cegos e outro a cura de um sordo-mudo endemoniado. Os santos padres da igreja chamam a atenção para este evangelho em particular, porque é chamado de evangelho da fé. Nós temos visto muitas vezes uma discussão teológica, saber por que Cristo pergunta: "O que queres que te faça?" E Cristo responde: "Cumpra-se de acordo com tua fé." Nem se entende uma coisa, nem se entende a outra. Mas os padres da igreja nos dão uma chave para entender o que acontece. Então vamos ao relato do Evangelho. Dois cegos vão seguindo a Cristo. Ele está na rua e pedem para eles. Cristo pergunta: "O que queres que vos faça?" Cristo sabia o que eles estavam buscando. E eles respondem: "Queremos ser curados." E ele pergunta: "Vós acreditais que eu posso fazer?" "Podes." E ele responde: "Faça-se conforme vossa fé." E a pergunta é: foi Cristo que curou ou a fé deles que operou o milagre? Esse é o desafio para nós. Porque o desafio desse evangelho é ver a Jesus Cristo. E a pergunta que o evangelho nos faz é: nós estamos vendo a Jesus Cristo? Ah, sim, nós vemos a Cristo, sim. Estamos vendo a Jesus Cristo? Porque os que tinham olhos não enxergavam a Cristo. Pode ser nosso caso. Mas os cegos enxergavam a Cristo sem ter olhos. Que mistério é esse? É necessário que nós compreendamos isso para poder ver a Jesus Cristo e que o milagre da fé se opere em nós. Então, tem aqui um segredo, uma chave, um detalhe que somente aqueles inspirados pelo Espírito Santo podem nos ensinar, como nos ensinaram. Cristo é quem opera o milagre. Mas o milagre não pode ser operado se a pessoa não acreditar. Ah, então quer dizer que é a pessoa que opera o milagre porque ela acredita. Sim e não. Quando Cristo pergunta: "Tu crees que posso fazer isso?" é chamado milagre da fé. Por quê? E aqui vem a chave maravilhosa. Os padres da igreja ensinam que nossa fé apenas abre a porta do coração. Aí entra a graça. Ou seja, a graça não pode entrar em corações fechados. Porque Cristo respeita a liberdade humana. Cristo quer que nós desejemos, que busquemos, que peçamos a Deus que faça o milagre em nós. Mas nós temos que abrir o coração para Jesus Cristo. E aí o milagre se opera. Não somos nós que operamos, nós apenas abrimos o coração. Este é o milagre da fé. O milagre da fé abre a porta do nosso coração. Cristo diz numa outra parte do Evangelho: "Eis que estou à porta e bato." É nesse momento que Cristo entra, se nós abrirmos a porta. Se não abrir a porta, ele não arromba a porta, não. Há milagres que Cristo não pode operar. Não é porque a fé, aliás, a graça não possa operar. É que ela precisa da porta aberta para entrar. Esse é o milagre da fé. O segundo milagre foi quando Cristo cura um sordo-mudo. Veja, o primeiro não enxergava Cristo. O segundo não podia alabar Cristo porque estava possuído pelo demônio.
Ele não alabava Cristo. E ainda nós temos os fariseus que desconfiam dos 2 milagres. A crítica é uma falta de fé. É por isso, talvez, que nossa fé não está muito saudável, mas é necessário abrir o coração para poder enxergar a Cristo. A fé enxerga Cristo e aí abre a porta a Cristo. Depois que o Senhor cura endemoniado, o final do Evangelho diz que Cristo ia pelas aldeias e sinagogas, ensinando, pregando e curando. Temos aqui os 3 elementos do trabalho de Jesus Cristo. É bom anotá-los. É bom meditá-los e rezar para que isso se opere em nós. Primeiro, o Senhor ensina. Muito se tem falado historicamente há 2000 anos se isto é uma questão puramente racional ou é uma questão de fé. Mas, de fato, segundo a tradição da igreja, Cristo fala a inteligência espiritual do homem. Porque aquele que não entendeu o que Cristo propõe, o que Cristo quer, ele não vai ter uma vida de acordo com Cristo. E aí entra o segundo momento. A palavra de Cristo é para fazer com que nós mudemos de vida. Isso é a conversão. Ora, não se converte quem não entendeu a palavra de Deus. Com a inteligência iluminada pela graça e o entendimento e os olhos do Espírito abertos para chegar a Cristo, nossa vida vai mudar. Isso é a conversão. Havendo aberto os olhos do Espírito e feito uma conversão, vem o terceiro momento. A salvação da nossa alma. A cura da nossa alma. Então, o milagre de Cristo tem 3 elementos. Primeiro, iluminar o Espírito para enxergar a Cristo. Uma conversão de vida, abandonar o pecado para que nossa alma seja curada. Aí se fecha toda a obra de Cristo. Está lá no Evangelho de hoje. Cristo abrindo os olhos, fazendo a conversão dos increntes e transfigurando a vida das pessoas. É para isso que nós estamos na igreja. Para aprender, de fato. Não é para falar de memória. Tem gente que sabe de cor e salteado toda a Bíblia. Cita versículos, salmos, provérbios, tudo. Mas não é suficiente. Porque temos que entender onde nós temos que modificar a nossa vida. É a conversão. Com a inteligência do Espírito e nossa conversão, nossa mudança de vida, nós temos a salvação. Nós temos a cura das nossas enfermidades físicas e espirituais. Portanto, este Evangelho sintetiza toda a obra de Cristo de salvação, como opera, como funciona, e cabe a nós, então, pedir a Cristo como cego que abra nossos olhos da fé. Porque o milagre dos cegos não é para ver o jogo, ver as novelas, ver os espetáculos. É para ver a Cristo. É para isso que nós temos a cura dos cegos. Porque os cegos, que eram cegos, enxergavam a Cristo. Por quê? Pela fé. E então, o milagre da restauração daquele dos cegos, do corpo e da alma, permite chegar a Cristo na sua plenitude. E aí a conversão. E aí a vida santificada, que todos esses santos fizeram esse mesmo procedimento. E estão aí, santos e santas. Provai e vede como o Senhor é bom. Fazer a experiência de Cristo e enxergar Cristo com os olhos da fé.
não com a boca, não com discurso. É com uma mudança de vida, é com uma conversão, para que nós sejamos salvos de fato e de verdade. Nós não podemos ser cristãos de fachada. Porque é justamente o elemento fariseu, que nós temos que cuidar do nosso fariseu, para que Cristo não seja apenas uma coisa bonita, um enfeite, um discurso, uma hipocrisia. Peçamos a Deus que cure nossa cegueira. Peçamos a Deus que cure nossa mudez, que limpe nosso espírito. E aí sim nós vamos poder seguir a Cristo. É isso que Cristo nos propõe. É isso que Cristo quer. É para isso que Cristo desceu, morreu, viveu e nos deu o Espírito Santo para operar isso. Isso é fato, isso é real. Porque se não houvesse santos e santas que testemunham, e como diz a Escritura, uma nuvem de testemunhas nos assiste. Isso é fato. E nos é dado a nós ser como esses santos e santas. Se a nossa vida mudar 1%, já valeu a pena a economia da salvação. Cristo ter se sacrificado, ter vindo, ter se humilhado a ser como nós, para que nós possamos ser como Ele. É essa a operação da vida na igreja. Não é outra coisa, não. Não percamos o tempo, porque o tempo é curto. Nossa vida é curta. Temos que fazer isso hoje. O ontem, o passado já foi. O futuro não chegou. Só temos hoje para fazer a recepção do Evangelho, a conversão e obtermos a cura do Senhor. E aí é correr para o abraço. Portanto, agradeçamos ao Senhor nosso Deus por esta liturgia de hoje, por essa oportunidade que nós temos de louvar a Deus, de ver a Deus com nossos olhos e escutá-lo, e que possamos todos caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.